A paz do Senhor, meus irmãos, que maravilha estarmos mais uma vez juntos. Tivemos aí algumas aulas sem gravar, mas estou feliz de estar com vocês de volta. Sejam todos muito bem-vindos a essa primeira aula da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2024. Imagine você que nós já vencemos 6 meses do nosso ano, já passou mais da metade do ano e nós estamos aqui para gravar essa aula com você. Vamos para a nossa escola. Antes, claro, eu vou pedir para você compartilhe, comente, deixe o seu nome, deixe de onde você é, deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, enfim, fique à vontade. O canal é justamente para nós compartilharmos informações sobre a EBD, claro. Vamos deixar informações somente sobre a EBD e eu estarei respondendo. Eu olho sempre, às vezes passo uns dias sem olhar, mas eu respondo. Cedo ou tarde, eu respondo para vocês. Maravilha? Vamos começar a nossa aula, como sempre, com uma oração. Feche seus ore junto comigo. Tá difícil a voz hoje, né? Ore junto comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno, nós pedimos, Senhor, da Tua direção, da direção do Espírito Santo. Pai, nós somos gratos a Ti por esta oportunidade de compartilharmos a Sua palavra. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical, pela vida dos professores, superintendentes, pastores, alunos, Senhor, que montam, Senhor, essa escola maior do mundo. Assim nós oramos, Pai, abençoando a cada professor que estará lecionando no próximo domingo. É na oração que nós fazemos em nome de Jesus e quem concorda diz amém. Aleluia. Nossa primeira lição terceiro trimestre de 2024, vai ser dia 7 de julho, 2 importantes mulheres na história de um povo. É muito maravilhosa essa lição. Vai trazer essas 2 mulheres de Deus, Ruth e Esther. Vamos ao nosso texto áureo. Nosso texto áureo da lição está em, deixa aparecer, Ruth 4:14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth capítulo 4, versículo 14, essa leitura. Claro, esse versículo está falando do dia em que Noemi concebe e tem um filho. Verdade e prática, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais para o plano divino da redenção da humanidade. Nós não somos machistas, nós não somos feministas, não, de forma nenhuma, né? Nenhuma no outro. Nós só entendemos que cada um tem o seu papel a cumprir, tanto na sociedade quanto na igreja. E claro, tanto o homem quanto a mulher pode exercer iguais funções, pode ter o mesmo salário, pode ter as mesmas recompensas, enfim. Não há discriminação, distinção, não. Existem algumas coisas que nós homens não conseguimos fazer igual às mulheres, e existem algumas coisas que as mulheres não conseguem fazer igual aos homens. É somente alguns detalhes que nos separam. Mas vamos conhecer essas 2 mulheres dentro da Escola Bíblica Dominical. Palavra-chave, essa aí é essa mesmo, mulheres, né? Essa é a palavra-chave da lição de número 1. Objetivo da nossa lição. Quais são os objetivos? Primeiro, apresentar o perfil de Ruth, a moabita. Segundo, traçar o perfil de Esther, a judia que ascendeu ao posto de rainha. Terceiro, refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Vamos ao nosso primeiro ponto da lição. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi, descendentes de Moabe, né? Ela era descendente
de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, sobrinho a Abraão, como está registrado em Gênesis 19, 30 e 37. Os moabitas eram um povo pagão hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Então você vê que Deus não faz acepção, apesar dele ter escolhido um povo, apesar dele escolher algumas funções exclusivamente aos homens, mas ele não faz acepção de pessoa, ele coloca uma moabita de um povo que era contrário ao seu povo escolhido para exercer uma função, quer dizer, para estar na linhagem do Messias. Então nós vemos que Deus é aberto a porta da salvação, enfim, ministério, a todos, tanto homens quanto mulheres e até mesmo aqueles que dizem assim, não são os escolhidos. Eu vejo o povo de Israel como os escolhidos. Antes de nós entrarmos, comentarmos os pontos, esse primeiro ponto, a Moabita, Ruth, né? Vamos entender um pouquinho da história de Ruth, como que ela aparece, como que ela surge. Vamos lá? Vamos para o nosso quadro? Então nós temos Ruth, ó. E era o nome desse homem Elimeleque, o nome de sua mulher, Noemi, e o nome dos seus dois filhos, Malom e Quilion, que em hebraico quer dizer Mahlon e Quilion. Doente, a tradução, e fragilidade. E o versículo 1 e 5 vai dizer que ambos, né, os dois, vêm a falecer, a perder a sua vida. Eles eram filho, Noemi era casada, e filho de Noemi os dois, com Elimeleque, na tradução bem do português. No hebraico, Elimelech, quer dizer, meu Deus é rei. E elas, com esse acontecimento, que ele vem a falecer também, elas vão a Betlehem, que é casa do pão. Então Noemi, sogra de Ruth, em hebraico Naomi, que quer dizer meu deleite, ela muda quando isso acontece, falece os dois filhos, falece o esposo, veja só que coisa, né? E nós temos um contraste aí. Nós temos um contraste. O nome dela, Naomi, meu deleite. O marido, Elimelech, quer dizer, meu Deus é rei. E os filhos nascem com esses dois nomes, doença e fragilidade. Talvez eu não pesquisei pela questão até de saúde dos dois, né? Mas vamos em frente. Ela era sogra de Ruth, que tem o seu nome derivado de Reut, tá? É Ruth em hebraico, sem o e Reut deriva da palavra hebraica Reut, que significa amizade, companheirismo. Esse significado reflete já a natureza de Ruth, por isso que ela não deixa, né? Por isso que ela não abandona a sogra, por isso que ela é uma companheira da sogra, viu como essa lição está maravilhosa? Será que você é companheira da sua sogra? Será que você é amiga da sua sogra? Olha, vou dizer uma coisa, eu amo a minha sogra, viu? E gosto muito dela mesmo, de verdade, até porque já falei para os irmãos que ela faz aniversário no mesmo dia que eu. Mas vamos para frente na nossa lição. Ruth, ali certinho, sem o Reut, companheira, casa-se depois, claro, nós vamos ver durante a lição que Boaz é o seu remidor, vai ser o seu marido. Então nós temos uma companheira, né, casando com um homem que quer dizer que Boaz vem de Azaz, quer dizer ser forte. Nós temos um casal aí ideal, perfeito é difícil, né, meus irmãos? Mas ideal nós temos uma companheira junto com um forte, um homem forte. Então nós temos aqui a importância de Ruth na Bíblia. Ela é especialmente notável por muitas razões, mas em especial, né, lealdade e fidelidade. É o tema central do livro. Fala sobre lealdade e fidelidade. E você vai notar durante as lições que até com Boaz e Ruth há essa fidelidade. Aceitação da fé israelita. Ruth, uma moabita, aceita, né, adota o Deus de Israel, mostrando uma fé impressionante.
E dentro da genealogia, ela torna-se bisavô, né? Ruth torna-se bisavó do rei Davi, que coloca na linhagem messiânica. E quando, né, Ruth capítulo 1, eu estou aqui com a Bíblia, vocês sabem que eu gosto da versão King James, é atualizada, tá? King James atualizada, não a 1611. Eu amo essa tradução. E na tradução, versículo 1 e 16, ela vai dizer assim, não insista comigo para que te abandone, deixe seguir, pois aonde quer que fores irei, e onde quer que pousares, ali pousarei, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Eu sei que nós usamos, né, essa fala muito no casamento, mas não é uma fala amorosa. É uma fala de uma companheira. Claro que pode ser aplicado, porque Ruth quer dizer companheira. Então o símbolo do casamento é companheirismo. E nós podemos usar assim, mas é uma fala de amiga, né? De amiga para amiga. Será que hoje é uma pergunta, não precisa responder nos comentários, não estou fazendo nenhuma alusão a nada, mas eu quero te perguntar, quero que você responda ao seu coração. Será que você poderia falar a mesma coisa para sua sogra? Será que você poderia dizer a mesma coisa? Você viu que é um livro bem família. Por quê? Deixa eu pegar a revista aqui, estão vendo ela atrás de mim? Deixa eu pegar aqui. Por quê? Olha o título da lição, olha que maravilha. Olhe bem, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Ensinamentos divinos do livro de Ruth e Esther para a nossa geração. Então, o primeiro bloco nós vamos falar sobre família, relacionamento familiar. E o segundo nós vamos falar do governo de Deus nas nossas vidas. Então, nós temos aí essa fala de Ruth em capítulo 1, versículo 16, que ela vai fazer essa declaração. O 17 ainda diz, onde quer que morreres, morrerei eu aí e haverei de ser sepultada. Então, olhe bem a declaração de Esther, né? Boaz é muito mais do que simplesmente ser forte, tá? Em hebraico quer dizer ser forte, ser firme, né? Ele vem do verbo azaz, que significa ser vigoroso, poderoso, e tinha que ser assim, por quê? Era a única forma dele resgatar Esther, né? Dentro de um contexto, escreve a forma física, como que eu vou te explicar assim, de um guerreiro, de um valente, tá? Pode ser aplicado também a situações que envolvem autoridade, mostrando uma posição de firmeza. Uma referência bíblica, você tem ali Salmo 89, 13 e 14. Continuando a nossa lição, né? Ruth, uma mulher importante na linhagem de Davi. Já começamos com conversão e fidelidade. Uma moabita que demonstrou uma total conversão. A declaração que acabamos de falar é significativa, porque ela mostra a inclusão dos gentios no plano de Deus. Eu não sou judeu, pelo menos eu penso que não. Não tenho minha árvore genealógica, não tenho. A minha genealogia eu não tenho ela, não tenho documento. Então, sem provas, eu creio que eu não sou judeu, sou um gentil. Era um gentil e agora eu faço parte do povo de Deus. Mas é necessário mostrar essa fidelidade, essa conversão, essa declaração de fé que eu faço a você neste momento em que eu recebi Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. É o mesmo que Ruth faz a Noemi com essa declaração do versículo 1 e 16. Casamento com Boaz, ela casa-se com um forte, com um poderoso, com aquele homem firme, mas amável, tá? Ele não era bruto, não. Deixa eu só dizer, não vá confundir firmeza, tá? Não vá confundir um homem que toma posição, poder, com brutalidade, de forma nenhuma. Eu tenho a Bíblia aqui, diz assim, ó,
Sob cujas proteção Ruth possa continuar tão acolhida assim. Olha o que ela diz no capítulo 2 e 13 de Boaz. Então Ruth declarou a Boaz: possa eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu senhor. Tua atitude gentil e tuas palavras encorajadoras animaram esta tua serva, ainda que eu mereça menos do que uma de tuas servas. Então vejam bem, apesar de Boaz, né, ser um homem firme, poderoso nas suas atitudes, ele era gentil, era um gentleman, né, um cavalheiro. Então nós temos o casamento, pois Boaz redimiu de Elimeleque, marido falecido de Noemi, e garantiu a continuidade da linhagem. Então, a união entre Ruth e Boaz resultou no nascimento de quem? De Obed, avô rei de Davi, colocando Ruth diretamente na sua linhagem. Então, veja bem, não confunda, eu sou o cabeça da casa, eu sou o macho alfa da casa, com brutalidade, de forma nenhuma, tem que ser gentil, tem que ser cavalheiro, tem que ser atitude. Olha, ela diz, de tua atitude gentil e tuas palavras encorajadoras. Ela achou um homem, né, trabalhador, enfim, foi agraciada. Ela, um exemplo de virtude e lealdade. Demais trabalho dirigente também, né? Sua decisão, sua disposição de trabalhar arduamente nos campos. Não era uma mulher que era preguiçosa, não era uma mulher que se escondia do trabalho, não, muito pelo contrário, ela estava ali junto sempre. Então, essa virtude foi reconhecida por Boaz e pela comunidade em Belém, elevando a importância ainda na narrativa bíblica na linhagem de Davi. Então, vejam bem que ela era assim uma companheira, era uma amiga, mas também trabalhadeira. É uma mulher que não teve preguiça de ir lá e rebuscar a colheita. Rebuscar é pegar o que sobra da colheita. Então, um exemplo de virtude e lealdade. Até porque a Bíblia, antes de nós entrarmos no ponto 2, até porque a Bíblia diz, né, que Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa. Na realidade, se eu não me engano, no original, a palavra está dizendo que a mulher virtuosa, ela edifica a sua casa. E a tola, com as próprias mãos, a destrói. Então, já falei, mas volto a repetir aqui, edificação é da esposa, construção é do esposo. A família belemita, a história de Ruth muda a partir do seu ingresso na piedosa família de Belém de Judá. Ela peregrinava nos campos de Moabe. É a história da igreja. Ruth representa a igreja. Resgatada por Jesus Cristo, é representado por Boaz. Ela começa como serva, depois ela chega como, né, escrava, depois ela chega como serva e depois ela casa-se com o dono da fazenda. Primeiro rebuscando, depois é acolhida por ele e depois ele casa-se com ela, assim como Cristo fez com a igreja. Mas como o assunto é família, não vamos entrar no mérito da questão. Primeiro, dentro da família belemita, contexto de fome e migração. Houve fome, né? Eles começam a padecer. Ruth 1 e 2 vai dizer que no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio uma grande escassez de alimento em toda a terra de Israel. Então foi um momento crucial, pois levou à união de Ruth, uma moabita, com Malom, uma israelita, estabelecendo uma base para a história subsequente da redenção e lealdade. Então ela une-se, né? Quando há uma escassez de alimento, ela une-se com seu esposo, mas vem a falecer, ela vem ficar, e Noemi fala para ela, olha, ainda que eu tivesse um filho agora, ela fala, ainda que eu tivesse um filho agora, não haveria tempo de você casar com ele.
Não haveria um prazo, né, hábil para que pudesse reatar o casamento com ele. Por isso, a migração. Elas migram, como eu falei no começo, lá explicando o nome de Elimeleque, né? Eu vou falar em português mesmo, Elimeleque. Elas migram para Betlehem. Na sua Bíblia vai trazer a tradução por Belém, mas Betlehem quer dizer casa do pão. Por isso que elas procuram ir para lá, procurando algo para comer. Encontra na seara de Boaz. Segunda da família belemita, tragédias, perdas e novos começos. Enquanto Moabe, Elimeleque e seus 2 filhos morreram, deixando Noemi e suas 2 noras, Ruth e Orfa, viúvas. Então fica Noemi, Ruth e Orfa. As 3 ficam viúvas. Tragédias, perdas e novos começos. Quantas tragédias você já passou? Quantas vezes nós temos que recomeçar? E em família. Quantas vezes nós perdemos, às vezes, tudo. Tem gente que perde tudo mesmo e precisa recomeçar. É o que acontece com essas 3 mulheres. Mas Ruth, por ser companheira, nega-se a deixar Noemi sozinha, né? Essa série de tragédias, essa série de consequências ruins, elas precisam tomar uma decisão. A primeira decisão de Ruth olhe bem, é meu deleite. Ela diz, não me chame mais de meu deleite. Chame-me Mara, que quer dizer amarga. Mas Ruth, demonstrando seu leal amor, ela diz, não, eu vou te acompanhar. Mesmo sendo uma vida difícil, mesmo ela sendo estrangeira, mesmo ela sendo de outra nação, ela resolve acompanhar Noemi. Ela resolve, fala, não, nós vamos junto. Aí ela faz a declaração, seu Deus será o meu Deus, onde você deitar, eu vou deitar, onde você levantar, nós vamos até o fim junto. Não tinha outro nome para Ruth, não podia ser outro. Teria que ser Ruth, companheira mesmo. E vamos falar entre nós. Será que nós temos companheiro assim? Olha, Davi tinha um companheiro, né? Jonatas. E Jonatas vem a falecer e Davi lembra, fala, tem alguém da família a quem a gente possa demonstrar o meu amor por ele, porque amor não é sentimento, é atitude. Davi nem sabia que Mefibosete existia, mas ainda assim ele acolhe. Ele coloca sentado à sua mesa. Por que sentado à sua mesa? Porque quando ele era criança, ele cai e fica paraplégico. E quando ele senta na mesa, a mesa cobre as suas pernas. E ele fica igual a todos os súditos que estão sentados à mesa de Davi. Não há diferença entre um aleijado, por assim dizer, e de uma pessoa normal. Todos são iguais, assim como acontece conosco na mesa do Senhor. Todos nós somos iguais quando assentamos na mesa do Senhor. Então, apesar de a possibilidade de uma vida difícil, Ruth encontra, marca esse ponto crucial para entrar na linhagem do Messias. Quantas pessoas, quantos companheiros nós temos realmente que ficam conosco em tempo de tragédia, que nos ajudam, que nos amparam, A integração e redenção em Belém, de volta a Belém, Ruth começou a trabalhar nos campos de Boaz, um parente próximo de Noemi. E ele dá uma olhada e fala, quem é fulana? Ele já se interessa, ele já começa até para dizer joga umas espigas de milho um pouquinho mais lá para ela, que ela possa pegar. Então ela encontra não só um lugar para morar, ela não encontra só um esposo, não, ela encontra a redenção em Belém, ela encontra o auxílio, ela encontra a solução. E Ruth aconselha bem ela, olha, é esse aí que Deus tem preparado para te redimir, para tornar você uma mulher de novo, casada com marido, com filhos, com herança. Deus é maravilhoso. Deus trabalha
de uma forma em que nós não conseguimos compreender. A realidade é essa. Aliás, nós não conseguimos entender, nós apenas compreendemos o trabalho de Deus nas nossas vidas. A integração de Ruth na comunidade belemita e sua eventual união com Boaz, né, não apenas assegura a redenção, mas redenção, propriedade, nome, inserção de Ruth na linhagem de Davi, seu nome na história do povo de Deus, seu nome na salvação dos gentios, seu nome no evangelho. Olha, é maravilhoso o que Deus faz com ela. Não é simplesmente um lugar onde ela vai matar a fome que ela procurava. Deus nos surpreende quando nós procuramos apenas matar a nossa fome, apenas buscar o nosso sustento de forma honesta, correta, sendo fiel, sendo companheiro, sendo amigo. Deus nos surpreende quando agimos dessa forma. Ele é maravilhoso. Então esse casamento destaca principalmente, tudo é importante, a fidelidade, o companheirismo, tudo é importante, mas não existe mais importância do que a linhagem do Messias. Não existe algo mais importante de retratarmos do que isso. Mas toda essa história é maravilhosa aos nossos olhos. Matrimônio e maternidade. Aqui é uma síntese biográfica, tem seu ápice em Belém, né? Seu terceiro ponto, com dois eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita, dentro do matrimônio e maternidade, tá? Primeiro, casa-se, é o ponto culminante. Boaz como parente redentor, parente remidor, mas ele precisava, por quê? Ela era viúva, né, de um parente falecido, mas ele não era, nós vamos ver, tem que ter, você precisa ter muito cuidado com a lição, porque olhe bem, a lição de número 1, nós estamos fazendo somente uma síntese, um relato da vida das duas mulheres, tá? Porque na lição de número 4, nós vamos falar de novo sobre o relacionamento o encontro de Ruth com Boaz. E a número 5 vai falar do casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Então tem que cuidar muito para nós não sermos repetitivos. Por isso que agora é só praticamente um resumo sobre o que está acontecendo com ela. Tá? Então ele precisa, mas nós vamos ver que ele não é o primeiro da linhagem, digamos assim, da fila. Existe alguém na frente dele. Por isso ele precisa tomar algumas atitudes, tá? Então foi essencial, garantindo. Por isso que eu estou batendo bastante, assim, insistindo na linhagem, tá? Na linhagem, como se diz assim, da comunidade de Israel, para apresentar Jesus Cristo como filho de Davi. Por isso que o cego grita, né? Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então esse casamento foi essencial para garantir a continuidade da linhagem, porque o próprio Deus disse que o Messias ele viria da linhagem, ele precisaria vir da linhagem mesmo, da tribo, do povo de Israel. Maternidade, Ruth deu à luz a Obed, que se tornou avô de Davi. Então, a maternidade de Ruth não só assegura, viu como é repetitivo, se nós não tomarmos cuidado? Viu como você vai ficar na sala de aula repetindo? Então, essa maternidade, claro que o ponto 2 nós estamos falando de maternidade, né, matrimônio e maternidade. Casa-se com Boaz para garantir a linhagem do rei Davi. E o slide está aí, você pode copiar, né, tudo para apresentar na sala de aula. Então foi crucial, o casamento é crucial para a descendência da casa de Davi. Através desse casamento, através da geração desse filho, ele se torna avô de Davi, ela avó, né, de Davi, Obed se torna
Deixa eu voltar aqui, que agora eu enrolei um pouquinho. Ruth deu à luz a Obed, que se tornou o avô do rei Davi, que gera a Jessé, que Jessé vai gerar a Davi. Bem esclarecido agora, né? Sem problema nenhum. Maravilha? Vamos em frente. Dentro do matrimônio e maternidade. Inclusão e bênção para as nações. Claro que quando acontece, por isso você tem que prestar muita atenção na sua vida dos acontecimentos. Um simples casamento da época, no dia, era, vamos dizer assim, um dia comum. Nós aprendemos aqui no simpósio da IBD, em que Deus faz o extraordinário em dias comuns. Então era um dia comum, era um casamento de uma que precisava ser redimida, de uma mulher, de uma moça que precisava ser redimida, que não tinha esperança de nada, que não tinha mais para onde ir, a única esperança dela era rebuscar a colheita. Agora ela se casa com Boaz, ela consegue um remidor. Então, onde há um simples casamento para a época, onde simplesmente havia uma remissão de uma pessoa, para nós foi muito mais. Foi bênção para as nações. Tá? Era estrangeira, não havia a menor possibilidade, porque o próprio Deus disse que já não era para casar com estrangeiros. Os homens não era para se unir. Mas Deus precisava abrir essa porta da salvação para nós. Porque ele diz que Abraão, nele seriam benditas todas as nações da terra. E nós precisávamos dessa bênção. Por isso é muito especial para nós. Isso prefigura a mensagem do Evangelho que traz salvação, bênção para todos os povos, independente da sua origem ou ética. Não me importa, tá? Não me importa mesmo. Isso prefigura o Evangelho que traz salvação, bênção para todos nós. De um simples casamento da época, que aos olhos das pessoas naquele dia era só mais um casamento, para nós trouxe essa mensagem maravilhosa, essa porta aberta, essa salvação a todos os povos do mundo, sem distinção nenhuma. De Belém para Suzã. Ponto 2, né? Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Aqui nós encerramos essa parte de Ruth. Aqui nós vemos que Deus faz de um dia comum, um dia normal, porque quem nos torna um dia especial somos nós, data de aniversário, casamento, formatura, enfim, vários requisitos, mas para Deus é mais um dia. E aqui nesse dia, no casamento de Ruth, ele traz mensagem do Evangelho, boas novas de salvação e bênção a todos os povos, independente da sua origem ou ética. Encerrando de Ruth e agora sim entrando em Esther, a mulher que agiu para as sobrevivências dos judeus. De Belém para Suzã, esse é o primeiro ponto. Cerca de 5 séculos depois, ou seja, 500 anos, a Bíblia apresenta outra mulher notável, entre outras mais que tiveram, né? Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Vamos para o quadro mais uma vez? Vamos lá para o nosso quadro. Entender Esther. Seu primeiro nome, Radassa, quer dizer murta, essa plantinha que você está vendo aí no quadro. Ela é uma plantinha verde com flores brancas e serve para fazer muro, né? Cerca viva, chamada aí pelos jardineiros, quem faz esse trabalho. No retorno ao exílio da Babilônia, Neemias 8:15, os judeus usaram Hadas para criar cabanas de Sucote, que era a festa de Sucote. É a festa da libertação. Esse também atuou como Esther, quer dizer,
também atuou como uma libertadora do seu povo. Assim como eles usaram para cabana para representar a libertação, Esther também age como uma libertadora do seu povo. Essa planta ela tem um aroma agradável, mas ela é amarga. Esther foi doce para com seu povo, mas amarga para o inimigo. E nós vamos ver o quanto ela foi amarga para com seus inimigos, tá? Porque queriam tirar a vida não só dela, mas de todo o povo. Diversas características da murta são também observadas em Esther, aí, ó, beleza, justiça, força, resistência, cura, salvação, né? A murta, meus irmãos, enquanto você está vendo aí no quadro, ela é de uma beleza, né? Ela é resistente a adversidades, tá? A murta, ela não só tem o simbolismo de bela, não. A murta é conhecida por folhas verdes e brilhantes, as suas flores brancas, um verde bem forte. Então Esther é descrita como uma mulher de grande beleza na Bíblia. Sua beleza física e interior é uma parte importante de sua história. Ela usou para alcançar a posição onde pudesse ajudar seu povo. Essa é a verdade, tá? Então, o mirto também representa justiça. Ela defendeu o povo contra Ramã, buscou a justiça para salvar os israelitas. É força e resistente. A planta a murta, né, é resistente e pode crescer em condições adversas. Então, da mesma forma, a Esther demonstra uma enorme coragem. Ela tem força a se arriscar a própria vida. Quando ela chega e fala, ó, eu vou consultar o rei, mas se ele estender o cetro, eu estou vivo. Agora, se também não estender, eu estou morto mesmo, tá? E também tem propriedades medicinais, é associada a cura e benefício. Esther desempenha um papel crucial na salvação do povo. Esther faz isso, atuando como uma intermediária, né, para evitar o extermínio. Falava com seu tio, né, com Mordecai, e transmitia ao rei o pedido, tá? Então ela sim, ela dá conselho, beleza e sabedoria como a murta, resistência nas diversidades, papel na salvação do povo, né? Então nós temos aí uma mulher extraordinária, tá? Nós temos uma mulher extraordinária. Mardoqueu criou Hadassah na Esther. Ele falou, Isaías 41:19 diz, eu porei no deserto cedro, acácia, murta e oliveira. Olha, esse nome você pode usar aí para fazer um estudo bíblico, até para as mulheres aí, para levar uma mensagem para as mulheres. Então o nome Hadassah e a planta murta fornecem uma rica fonte de simbolismo que pode ser usada, aprofundada da forma que você quiser, meu irmão, minha irmã. Então nós temos essa maravilhosa planta aí, mas tem mais ainda, né? Tem mais sobre ela. Esther, na visão persa, olhe bem, quando nós vamos ver na visão persa, é uma raiz provável, seu nome de Stara, que significa estrela. Então, quando os persas, né, tem outra palavra muito próxima da língua também, que é Astra, que significa murta. Eles tentam mudar o nome de Esther, mas ela continua a mesma coisa, continua com o mesmo significado. Apesar do nome ser diferente, continua do mesmo significado. Por que parece com estrelas? As luzes, ela branca, né? Parece estrelas, e as folhas verdes no fundo representa o céu escuro. Então, esse nome, Astra, Stara, estrela, para o povo representava muito próximo de Istar, ou Inanna, em hebraico Astarote, né? Principal deusa da Babilônia, conhecida como Rainha do Céu, ou Afrodite na cultura romana. Então, quando eles deram esse nome para Esther, ao trocar o nome de Hadassah para Esther, eles estavam pensando assim, acreditando que nós estamos subjugando aos seus deuses. Quer dizer, ele estava subjugando o povo de Deus
aos deuses dele. O que não é verdade, porque Esther, na visão hebraica, pode ser associada ao verbo satar, que significa esconder ou ocultar. Para os judeus, o nome Esther soava como eu sou um esconderijo, estou escondida, estou oculta. Isso mesmo, ela agiu dessa maneira a pedida de quem? De Mordecai, que falou, não revele sua identidade, mantenha em oculto. Esther escondeu sua identidade a pedido de Mordecai. 2:10, até que fosse necessário para revelar. Então era o plano divino, esconder, não ser visto. Fazia parte do plano de Deus, ele estava agindo estrategicamente para intervir no momento crucial. Até porque é o único livro na Escritura onde o nome Adonai, o nome de Deus, não é citado. Tá? Adonai estava agindo em oculto. O nome não é citado. Olhe bem, olhe aqui para mim. O nome não é citado, mas ele está lá. Não podia falar, não podia aparecer, porque o livro de Esther é um documento. E se eles, se eles tivessem achado esse documento, esse nome, eles mudariam o nome de Deus. Então, por isso, não poderia aparecer o nome de Deus lá. Mas ele estava lá. Esther, capítulo 5:4, disse assim, e disse Esther, se bem parecer ao rei, vem o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Tá vendo esse pedacinho aí? Aqui eu vou ler para você, tá? Iavô Hameler Vehaman Rayon. Então ela está dizendo que é essa mesma parte aqui em amarelo, tá? Essa mesma parte. Esse aqui é o nome de Deus. E olha como o nome de Deus estava escondidinho lá. O Yud, o Re, o Vav e o Re. Está aí o nome de Deus em oculto, porque ele estava trabalhando dessa forma com Esther, oculto. Ele se revelar no momento certo, na hora certa. Quantas vezes Deus está trabalhando em oculto com você, nas suas lutas, nas suas dificuldades, e você pensa que ele não está presente. Não se preocupe, você não é o único. Você não é o único. Há muitas pessoas. Às vezes eu coloco nós porque eu estou incluso no contexto. Nós pensamos que Deus não está lá. Deus não está vendo, Deus não está presente, Deus não escuta, Deus não move, Deus não faz. Não. Ele está trabalhando como trabalhou com Esther, está oculto para agir no momento e na hora correta. Primeiro ponto, a judaica tem a terra em terra estrangeira, órfã, criado por seu primo Mordecai, vivia em Suzã, capital do Império Persa, cerca de 5 séculos após de Ruth. Ela foi escolhida para ser rainha do rei Assuerus. Nós vamos dar só um parecer aqui, após a destituição da rainha Vasti. Nós vamos dar só um panorama aqui, porque vamos falar depois, no segundo bloco, exclusivamente sobre Esther. Sua posição, rainha no palácio, foi providencial, colocando um lugar estratégico para livrar o povo de Deus. Temos a conspiração de Amã. Amã, um moto oficial do rei, planejou exterminar todo o povo, devido à sua ira contra Mordecai, que se recusava a prostrar diante dele. Ele disse que não se prostraria mesmo, diante de um homem. Não dobraria o joelho. Então Amã conseguiu convencer o rei a emitir um decreto que ia acabar com o povo judeu. Esse decreto ameaçava por quê? Porque era para exterminar todos. Dava direito de qualquer cidadão acabar com a vida dos judeus.
incluindo Esther e Mardoquai. Por isso nós vamos falar mais para frente, lá em Esther, capítulo 4, é o finalzinho do capítulo 4. Ele vai dizer assim, olha, para esse tempo você foi colocado aí. 4 e... Portanto, 4 e 13, 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la. Não imagines que somente por ter vivido no palácio do rei, será a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Então, não havia escapatória para ninguém, nem mesmo para a rainha que estava ao lado do rei. Se Deus não pôr a mão, não há como intervir. Coragem e intervenção. Esther arrisca a vida, porque no 4:16 ela vai dizer, junto os judeus, eu irei ter com o rei. Se ele estender o cetro, maravilha. Se ele não estender, conforme diz a lei, se perecer, por isso pereço. Mulher corajosa, mulher firme nas suas palavras, nas suas atitudes, falando, vou lá. Se for, vai ser. Se não for, não tem problema. Já que você diz que socorro vem de outro lugar, então a minha posição tem que ser defendida por Deus. Senão, não há o que fazer, né? Coragem mesmo. Uma identidade. Ela revelou sua identidade judaica, expôs o plano do maligno Ramã, nós vamos ver isso com mais detalhes para frente. E isso é crucial, isso foi muito importante. Nós precisamos defender a nossa família, principalmente nos dias de hoje, com toda essa sociedade contra os costumes da família. Onde filho não pode ser corrigido, onde, enfim, várias coisas, onde há muitos... E o problema, eu vou dizer para vocês, não é nem tanto as leis. Não é as leis, não é. Porque é meu filho, é minha filha. A educação parte de mim e da minha esposa. Então nem é tanto as leis, mas é como eu ensino eles em casa, que eles se comportam na sociedade. Então se os filhos estão sendo mal criados, enfim, nesse ditado, é por negligência dos pais e não deles próprios, porque eles vão andar conforme nós ensinamos. Então Esther foi corajosa e nós precisamos ter essa coragem. Nós precisamos ser ousados igual foi Esther. As mães que, olhe bem, Tito, né? Tito, capítulo de número 2, é isso? Tito, capítulo de número 2 ou 3, ele vem falar sobre o comportamento das mulheres. O 2 e 3, semelhante, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. E nós vemos em Esther, tanto em Esther quanto em Ruth, exemplos de mulheres de Deus, exemplo de mulheres de coragem, exemplo de mulheres que sabem o seu papel, sabem da sua missão, não são submissas somente, elas se submetem à mesma missão. Não é se submeter ao marido, não, de forma nenhuma. Se submeter à mesma missão de criar os filhos. Por isso é submissa ao marido, na mesma missão de criar os filhos. Capital do império, de órfã a rainha, foi criada pelo primo, vivia com Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus, uma beleza rara, destacou-se entre as mulheres, né? E se candidatou a ocupar o lugar de Vasti, que foi tirada pelo rei Assuero.
por sua desobediência. Como escreve o Flávio Joséfo, né? Beleza, judia, órfã, criada, selecionada entre muitas outras após a destituição de Vasti. Mas olha o que é importante, sem pai, sem mãe, criada pelo primo, cativa lá no meio de um povo, né? Servindo outro rei, nem por isso perdeu seu caráter, nem por isso perdeu sua educação, nem por isso perdeu a sua adoração a Deus. Não, de forma nenhuma. Se manteve íntegra, se manteve honesta, escondeu o seu nome por obediência ao seu primo. Não revele nem quem tu és, nem de que povo que és. No momento certo você faça isso. Então, a beleza dela não era só exterior, mas interior também. Beleza e graça destacam, né, essa mulher. Às vezes nós temos pessoas muito bonitas por fora, mas por dentro não são tão lindas assim. Às vezes as pessoas não são tão bonitas fisicamente, mas o seu interior revela o quanto elas são lindas. Então Esther, ela teve a graça de Deus de ter uma beleza exterior e interior. Ela ganha o favor dos responsáveis do harém e eventual do próprio rei. Talvez, sei lá, mas essa mulher entende. Eu tenho uma série, assim como diz, a ser levado a entender Provérbios 10 e 31. Tá? É a mulher virtuosa quem achará. Preparação, né? Antes de se preparar ao rei, Esther passou por um período de preparação, tratamento, beleza, instrução. Olha isso aqui, né? Como que está tratando a mulher? Como que vai apresentar? Olhe bem. Vamos levar para o ministério? É família, né? Família. Vamos levar dos dois casos, nos dois, tá? Vamos primeiro, família. Como que você está tratando sua esposa? Como que você vai apresentar ela ao rei? Segundo, eu diria mais ministerial, porque se for ver, é claro que eu vou apresentar minha esposa ao rei, né? E como? Ele vai chegar lá, aquela mulher despenteada, descabelada, cheia de estresse, traumas, feridas marcadas. Ele vai dizer, não foi essa aí que eu te entreguei, não. Não foi desse jeito, pelo menos. Pode ter sido essa. Mas ela não estava assim, não. Ou se estava, era para você curar. E levando para o ministério, Esther é o símbolo da igreja. Como que eu estou tratando? Eu sou eunuco de Esther como pastor da igreja, que vou apresentar ela, né, igual Efésios, sem ruga, sem mancha. Ou, enfim, como que eu vou apresentar Esther ao rei quando ele vier a buscar? Então, por isso, houve uma preparação e até um favorecimento, mas por causa dela, não foi usurpado esse favorecimento. Esther encontrou favor aos olhos de Hegai. Foi tratada com especial atenção. Recebeu os melhores cuidados. Efésios. Esther 2 e 9 vai dizer, vamos ler, eu gosto de ler. Esther 2 e 9, ele vai dizer como que ela era tratada. Olha só, deixa eu achar aqui. 2 e 9. Esther agradou sobremaneira os olhos do rei, pelo que ele decidiu favorecê-la e logo mandou que se lhe providenciasse um completo tratamento de beleza e alimentação especial, além de 7 moças escolhidas do palácio do rei para passarem a servi-la. Então, Xerxes transferiu Esther com suas servas para o melhor aposento do harém. Meu irmão. Testemunho, comportamento, caráter, tudo isso traz favorecimento aos olhos, atenção especial e recebeu os melhores cuidados e a melhor posição, né? Coroação, quando chega a sua vez de apresentar ao rei, Esther agradou tanto ao rei que ele a acolheu como rainha.
colocando a coroa real em sua cabeça, fazendo um grande banquete em sua honra. Isso é maravilhoso, né? Uma jovem órfã, sem perspectiva de vida, às vezes, sem saber o que ia ser do seu futuro, claro, dentro da sua visão, né? Feminina, sendo um instrumento de Deus em eventos futuros. Olhe bem, Deus usa as mulheres. Deus usa pregadoras, Deus usa professoras na escola bíblica dominical. Eu vou dizer do campo de Foz do Iguaçu. Nós temos excelentes professoras, nós temos excelentes superintendentes, mulheres. Nós temos mulheres que ensinam, nós temos mulheres que pregam. O campo de Foz do Iguaçu é abençoado com as mulheres que nós temos na frente do trabalho. E em todo lugar, secretária, inclusive temos até tesoureira, mulheres dentro da obra de Deus, fazendo o melhor para Deus. Terceiro ponto, no campo ou no palácio, não importa, não importa. Pode ser no campo, pode ser no palácio. Ruth e Esther são exemplos inspirados. Que quanto valem a fidelidade, né? Elas inspiram para mostrar quanto vale a fidelidade e a confiança em Deus. Seja qual for o contexto onde você está vivendo, não importa se é no campo ou se é no palácio. Você precisa ser um exemplo. Você precisa inspirar alguém. Você precisa ser uma serva, um servo de Deus. Onde você estiver, em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, onde você estiver, na rua, você precisa ser um exemplo. A fidelidade no contexto diverso, não importa, nós temos que ser fiel. Nós precisamos buscar a fidelidade com Deus. É isso que Deus espera de nós. Adotada, a outra perdeu o marido, mas não importa o contexto. Ruth foi fiel à sua sogra. Ela manteve a amizade. Esther no palácio. Manteve a sua fé e identidade judaica em segredo, mas confiou em Deus para guiar suas ações. Crucial mesmo, foi um momento sim, extremamente importante ela manter-se desse jeito para se revelar só no momento certo. Ambas as mulheres, ambos os contextos, diferente um do outro, de totalmente histórias diferentes, mas não trocaram, não negaram, não deixaram sua confiança e sua fidelidade para com Deus. Isso é um exemplo para nós hoje, exemplo de coragem, de ação decisiva, de serem verdadeiras, honestas. Um estranho prover para si e para Noemi, né? Prover um remidor para as duas, mas elas se mantiveram fiéis. Esther mostrou grande coragem. Ao que passa, uma mostra a ser uma grande companheira, a outra passa de uma coragem que às vezes nos falta até nos homens, né? Temos que reconhecer, meus irmãos. Essa é a verdade. E tanto no campo, no palácio, as ações foram decisivas e fundamentais na fé e confiança em Deus, para que hoje nós tivéssemos essa lição maravilhosa, a qual nós vamos estudar apenas uma introdução dessa lição que está vindo aí, tá? Fidelidade e ações de Ruth levaram à continuidade da linhagem e resultaram o quê? A fidelidade de Ruth, né, levou à continuidade da linhagem que resultaria em Davi, de Davi em Jesus Cristo. Então foi um impacto duradouro, né, para frente, providencial e duradouro. Esther salva o povo, que sem o povo Jesus também não viria, não ia dar a continuidade à linhagem. Veja que Jesus vem Deus vem planejando, defendendo a linhagem até chegar em Jesus Cristo, e até depois de Jesus Cristo também o povo de Israel está. Então é um impacto que dura até hoje e é providencial. Deus usa duas mulheres fiéis, né,
para cumprir o seu propósito, mostrando que ele está presente e ativo em todas as circunstâncias da nossa vida. Mulheres como protagonista. A liderança masculina instituída por Deus, Gênesis 1 e Efésios 5:23, não anula o propósito divino para com a mulher, nem tira ela de possibilidades de ser usada. Em várias circunstâncias, é protagonista. Nós temos várias mulheres, né? Nós temos Esther, Ruth, nós temos Débora, nós temos Maria, nós temos, enfim, algumas mulheres que Deus usa da forma que Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. Então, não somos só o homem, não. Embora a nossa liderança, o nosso ministério, vamos colocar assim, né? É destacado nas Escrituras. Por exemplo, não há nenhuma alusão bíblica para consagração de pastoras, evangelistas, mas ainda assim Deus usa da forma que Ele quer. Deus usa as mulheres como protagonista, como, digamos assim, atora principal, né? A peça-chave daquele momento. Então, é importante sim as mulheres. Exemplos, Ruth mostram, né, que elas desempenham papéis vitais, não só para a continuação do povo, não só para a continuação, mas que a salvação chegue até nós através das suas ações, através de desempenhar as suas funções. Diversidade, juíza, rainha, noiva esposa de Boaz. Então Cristo usa Deus usa da forma que mais lhe é proveitoso, da forma que Ele quer. Judia salva o seu povo. A história mostra que Judia salva Esther, uma jovem judia, em um palácio persa. Salvou seu povo do extermínio através da sua bravura e sabedoria. Então, as mulheres são sábias. Em vários cenários, elas mostram, né? Por mais que sejam situações humildes, em posição de poder, não importa. Em vários cenários, Deus vai usar as mulheres. Modelo de fé e coragem. Meus irmãos, olhem bem a sua vida. Você é um pastor, você é um evangelista, você é um professor, você é um homem de Deus. Por quê? Porque tem uma mulher que te ajuda. Você tem uma mulher em casa, e se eu estiver errado, deixa eu abrir a tela aqui para você me ver bem. Se eu estiver errado, me corrija, deixe seu comentário. Se você não tem em casa uma mulher modelo de coragem de fé, eu tenho, e eu creio que você também tem. Por isso que nós estamos onde Deus nos colocou. Porque tem uma mulher de fé e de coragem na sua e na minha vida. Você casou com uma mulher de fé e coragem. Eu casei com uma mulher de fé e coragem. E por isso Deus nos usa para fazer a sua obra. É porque tem alguém de fé e coragem nos ajudando nessa caminhada tão difícil. Disposição de abandonar a sua terra, confiar em Deus, né? Coragem de Esther arriscar a sua vida, uma deixa a terra, outra arrisca a vida. Então são um exemplo de mulher de fé e coragem mesmo, assim como a sua mulher. Eu quando estava doente, quando estava com câncer, minha mulher foi corajosa, teve fé, acreditou em Deus, de cuidar de mim, cuidar do meu filho, que eu tinha só um filho. E da mesma forma, as lutas que você passa, que você enfrenta, sua mulher está junto aí para enfrentar essas adversidades do dia a dia. Modelo, elas são modelo, elas têm que ser, Tito diz que ela tem que ser modelo para ensinar as mais novas. Ela precisa ser um modelo independente da circunstância que está vivendo. Se é no palácio, se é na seara, não importa, se é no campo, se é na rua, se é onde for, ela precisa ser um exemplo de fé e coragem. Ponto 2, cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa, né? Lealdade e devoção. Noemi testemunha que Ruth cumpriu bem o seu papel.
de esposa, destacando sua lealdade e devoção, mesmo após a morte de seu marido. Ruth não abandonou Noemi, sua sogra, mas escolheu ficar ao seu lado, mostrando compromisso que vai além da obrigação conjugal. Veja que maravilha! Essa lealdade demonstra a sua dedicação não apenas ao marido falecido, mas também à família e às tradições israelitas. Vamos em frente? Trabalho duro e provisão. Após a morte de seu marido, Ruth assume o papel ativo de prover para si e para Noemi. Era ela que ia colher, era ela que ia buscar. Então, foi trabalho duro para a provisão, para ter a provisão. Ela não simplesmente disse, amor, volto de novo em falar de amor. Não é sentimento, 1 João 3,18, mas atitudes verdadeiras. Não só de estar junto, mas de trabalhar responsabilidade e cuidado. E isso é um trabalho árduo. Isso reflete a função de uma esposa que se preocupa com o bem-estar da família. Nós estamos falando de mulheres. Se fosse de homem, eu ia falar do homem, mas aqui está falando que bem-estar da família. A mulher sábia edifica a sua casa. Mulher virtuosa, quem a achará, né? Ou quem encontrará? Sabedoria e obediência. A seguir o plano, não só buscou segurança para si, mas também respeitou as tradições e a lei de Israel. Quer dizer, ela obedeceu, ela se aproxima de Boaz, é o seu parente remidor, mas ela não vai contra. Então ela não é só obediente, é uma mulher, eu vou ser repetitivo de novo, eu vou falar outra vez. Ela é uma mulher sábia. Ela não só obedece, mas ela é sábia. Vamos ver Ruth, né? 3. Ruth 3, 1 e 6, né? É isso mesmo, Ruth, capítulo 3, versículo 1 a 6. Vamos ver só. Certo dia Noemi disse a Ruth, sua nora, minha filha, é meu dever buscar-te um lar seguro para a tua felicidade. Boaz, servos das servas, com quem estiveste, é nosso parente próximo. Sei que esta noite ele estará debulhando a cevada na eira. Levanta-te, perfume, põe teu manto, desce a eira, mas não te deixes reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar em que está deitado. Então entra, descobre os seus pés e deita. Ele te dirá o que deves fazer. Então, ela fez tudo. Ruth anuiu dizendo, farei tudo como me orienta. Foi obediente, mas também foi sábia. Terceiro, educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio, conforme Esther 2, 15 a 17. Obediência, humildade e obediência. Ela demonstra, ela poderia dizer para Mordecai, eu sou a rainha. O que você tem a ver com isso? Eu vou viver a minha vida, eu fui criada por você até agora, do jeito que você quis, É assim que muitos filhos fazem. Não, eu fiz 18, 20 anos, agora é minha, eu faço... Não, ela foi humilde e obediente, era a rainha. Nós não estamos falando de um funcionário do alto escalão do governo, não era ministro, não era a rainha. É a segunda pessoa no reino. O rei disse, o que você quer? Até metade do reino eu te dou. Mas ainda assim, ela foi responsável. Ela foi humilde em obedecer aquele que fez o papel de pai. A disposição de ouvir os mais velhos. A disposição de valorizar quem criou ela. A disposição de estar atento aos conselhos de Mordecai. Essa humildade encontrou favor, né, perante os olhos, perante os outros.
e finalmente diante do rei. Se ela não tivesse humildade, o povo tinha perecido, e eu creio que ela seria a primeira, porque estava mais próximo de Amã. Então, a humildade é sempre acompanhada com obediência. Bom comportamento. Ela tinha um bom comportamento e graça. Ela impressionava a todos, não só com a sua beleza. É muito fácil impressionar os outros com a beleza. Difícil é com o bom comportamento. Graça. Todos que olhavam para ela viam que era uma mulher diferente. Aí serve para tanto mulher quanto homem. Será que nós temos um comportamento diferente? Nós tivemos uma notícia muito triste sobre a EBD essa semana. Então aí nós vemos, e eu vi muitas críticas, e realmente, o nosso caráter não pode sufocar aquilo que nós falamos aqui, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Por isso nós precisamos ter um bom comportamento, uma conduta respeitosa, elegante. Temos que refletir a boa educação recebida em casa, os valores, não só que falamos, que defendemos, mas que precisamos viver dentro desses valores, dentro desses comportamentos. Nós precisamos viver. Temos que ter sabedoria e prudência, temos que saber agir, temos que saber nos conduzir, seja no campo ou no palácio. Nós temos que ter prudência. Sedes prudentes como a serpente e simples como a pomba. Esse é o conselho de Jesus para nós. A habilidade de navegar nas complexidades da vida do palácio ou na simplicidade da vida do campo. É preciso ter prudência. Nos comportarmos bem nos momentos críticos indica uma boa educação familiar. Foi preparada para enfrentar os desafios, mas não só preparada, ela teve a sabedoria de colocar em prática aquilo que ela aprendeu em casa. Ela teve a humildade de ouvir os conselhos do seu primo e colocar tudo da forma correta, senão ela não teria nenhum êxito. Vamos à nossa conclusão da nossa revista. Sempre uso a conclusão da nossa revista, que diz o segundo. Deus diz o seguinte, não o segundo. Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm os seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração e não pela aparência. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que Ele nos dê, que eu também preciso, sabedoria, prudência, para nós, humildade, né? Nós temos que buscar a humildade. A Bíblia diz, humilhai-vos, é para nós nos humilharmos. Se pedirmos para Deus vai ser difícil, então se humilhe a você mesmo. Como? Através do jejum. Que Deus nos dê sabedoria para nos comportarmos da forma correta, seja no campo, seja no palácio, seja na rua, seja em casa, seja na igreja, seja na escola, onde for, que nós tenhamos a prudência e a sabedoria, a obediência e a humildade de ouvir os conselhos e assim trilharmos um caminho não só numa esperança de morar com Cristo. Claro que essa é a principal esperança. Mas que nós tenhamos o caráter de conseguirmos chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo. Que nós possamos aplicar a essas lições que vêm agora na nossa vida e na nossa família. Que Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos. Eu quero orar com você neste momento.
Querido e amado Deus, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, eu estou aqui, Senhor, pedindo da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, para que possamos, Senhor, andar com sabedoria. Tiago diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. E eu estou pedindo neste momento, não só a mim, mas aos meus companheiros, aos pastores, ao meu pastor, a todos, Senhor, professores, superintendentes, alunos, que fazem parte desta escola tão maravilhosa, sabedoria, prudência, obediência, Senhor. A sabedoria que nos mostrará como devemos nos comportar prudentemente. A sabedoria que nos mostrará como devemos ser obedientes à Tua palavra. É isso que nós precisamos e pedimos. A direção do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoando todos em nome de Jesus. E quem concorda diz amém. Que Deus abençoe a sua vida. Te aguardo na próxima lição. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Vrahá, Lehi Traot. Até a próxima, se o Eterno nos permitir.